Ela deu tudo por ele. Bastou adoecer para ser descartada como lixo. O cheiro de desinfetante hospitalar ainda impregnava as roupas de Marina quando ela estacionou em frente à casa que havia sido seu lar por 14 anos. Suas mãos tremiam no volante, não apenas pelo cansaço da sessão de quimioterapia, mas pela conversa que sabia que a esperava. Aos 48 anos, Marina sempre fora uma mulher que enfrentava os problemas de frente. Mas naquele momento, sentia o peso da vulnerabilidade de uma forma que jamais experimentara. A casa, com seu jardim impecável que ela própria cuidava todos os fins de semana, parecia diferente sob a luz amarelada do entardecer. As janelas estavam fechadas, as cortinas puxadas, como se o próprio lar tentasse se esconder dela. Marina respirou fundo. Tocou instintivamente o lenço que cobria sua cabeça, onde antes havia cabelos castanhos que Ricardo sempre dizia amar, e se dirigiu à porta da frente. Ricardo estava na sala, sentado em sua poltrona de couro favorita, os olhos fixos na televisão. Ele não levantou o olhar quando ela entrou. Um gesto que, após 3 meses de tratamento, havia se tornado dolorosamente familiar. O homem que um dia a carregara no colo para dentro daquela casa, logo após o casamento, agora a tratava como uma presença inconveniente. Um lembrete incômodo de que a vida não era o conto de fadas que ele havia planejado. Como foi a sessão? A pergunta saiu mecânica, sem que ele desviasse os olhos da tela. Marina reconheceu o tom, o mesmo que ele usava quando perguntava sobre o trabalho para colegas pelos quais não tinha real interesse. Difícil, ela respondeu sentando-se no sofá. Dr. Santos disse que o tumor está respondendo bem, mas ainda temos alguns meses pela frente. Ela esperou por alguma reação, um sorriso de alívio, uma palavra de encorajamento. Ricardo apenas assentiu, como quem confirma a previsão do tempo. O silêncio que se seguiu foi carregado de tudo que não estava sendo dito. Marina olhou ao redor da sala, vendo os 15 anos de vida em comum espalhados pelas paredes. Fotos de viagens que ela organizara, quadros que ela escolhera, móveis que ela arrumara com tanto carinho. Cada objeto carregava a marca de sua dedicação, de como ela transformara uma casa em um lar, um homem solteiro em um marido bem cuidado. A história de Marina e Ricardo começara como tantas outras. Ela, secretária executiva bem-sucedida de uma empresa de publicidade. Ele, jovem advogado ambicioso tentando construir sua carreira. Quando se conheceram em uma festa de confraternização, Marina tinha 33 anos e havia acabado de sair de um relacionamento que a deixara descrente no amor. Ricardo, 3 anos mais novo, parecia diferente, atencioso, romântico, cheio de sonhos que ele dividia com ela durante longas conversas ao telefone. Ele a conquistara com sua vulnerabilidade cuidadosamente calculada. Contara sobre a infância difícil, a mãe que trabalhava dupla jornada para sustentá-lo, os sacrifícios que fizera para se formar em direito. Marina, com seu coração generoso e sua tendência natural a cuidar dos outros, viu nele não apenas um namorado, mas um projeto de vida. Ela seria a mulher forte ao lado do homem que ainda estava se construindo. O pedido de casamento veio 2 anos depois, em um restaurante que ela mesma havia sugerido após meses deixando pistas sutis de que estava pronta para o próximo passo. Ricardo organizou tudo nos mínimos detalhes. O anel, as flores, até mesmo o fotógrafo escondido para capturar o momento. Marina chorou de felicidade, interpretando aquela organização como prova de quanto ele a amava e de quanto aquele momento significava para ele também. Ela nunca soube que Ricardo havia passado semanas calculando o custo-benefício daquela decisão. Marina tinha um bom emprego, um apartamento próprio que poderia ser vendido e demonstrava uma capacidade impressionante de facilitar a vida dele. Ela cozinhava, organizava, cuidava das finanças domésticas e ainda por cima o admirava de uma forma que inflava seu ego masculino. Era, em sua mente pragmática, um excelente investimento. Durante os primeiros anos de casamento, Marina floresceu no papel de esposa dedicada. Ela deixou o apartamento que tanto amara para se mudar para a casa que Ricardo comprara. Ou melhor, que ela ajudara a comprar usando suas economias como entrada. Transformou cada cômodo com seu toque pessoal. Criou rotinas que otimizavam a vida de ambos. Abriu mão de promoções no trabalho para estar mais presente em casa. Quando Ricardo decidiu abrir seu próprio escritório de advocacia, Marina foi sua primeira funcionária não remunerada. Ela organizou documentos, decorou o espaço, fez a contabilidade inicial, usou seus contatos para conseguir os primeiros clientes. Trabalhava em sua empresa durante o dia e cuidava do escritório de Ricardo à noite e nos fins de semana.
Ele aceitava toda essa ajuda como se fosse seu direito natural, raramente expressando gratidão de forma genuína. A prosperidade veio gradualmente. O escritório de Ricardo cresceu. Eles mudaram para uma casa maior. As viagens se tornaram mais frequentes e luxuosas. Marina continuava sendo a força silenciosa por trás de cada sucesso, mas começou a notar que Ricardo parecia considerá-la mais uma funcionária do que uma parceira. Ele tomava decisões unilaterais sobre investimentos, mudanças na casa, até mesmo sobre as férias, sempre assumindo que ela concordaria, o que, de fato, sempre acontecia. O primeiro sintoma apareceu numa manhã de segunda-feira, 3 anos antes daquele dia no hospital. Marina estava preparando o café quando sentiu uma dor estranha no peito, acompanhada de uma fadiga que ela atribuiu ao estresse do trabalho. Ela mencionou o desconforto para Ricardo durante o café da manhã, mas ele estava absorto nos e-mails do celular, respondendo com um "deve ser tensão" distraído. Durante os meses seguintes, outros sintomas apareceram, dores que iam e vinham, uma sensação de peso no peito, episódios de falta de ar. Marina, sempre pragmática, marcou consultas médicas, mas invariavelmente as desmarcava quando Ricardo precisava dela para algum evento do escritório, ou quando surgiam compromissos que ela considerava mais importantes para a harmonia familiar. Foi Lucia, sua melhor amiga desde a adolescência, quem finalmente a forçou a procurar ajuda médica. Durante um almoço em que Marina mencionou casualmente mais um episódio de dor, Lucia parou de comer e a encarou com seriedade. "Marina, você está me preocupando. Faz meses que você reclama desses sintomas e não faz nada a respeito." "Não é nada demais, Lucia. Provavelmente é só estresse. O escritório do Ricardo está numa fase de expansão e..." "Para de arrumar desculpa." Lucia interrompeu, sua voz carregada de uma exasperação amorosa. "Você sempre coloca a vida dele na frente da sua. Quando foi a última vez que você fez algo só para você?" A pergunta ecoou na mente de Marina durante dias. Quando foi mesmo a última vez? Ela não conseguia se lembrar. Sua vida havia se tornado uma série de ações em função das necessidades e desejos de Ricardo. Ela acordava pensando no que ele precisaria para o dia. Dormia planejando como facilitar a vida dele no dia seguinte. Finalmente, numa tarde em que Ricardo estava viajando a negócios, Marina marcou e manteve uma consulta médica. Dr. Santos, um oncologista recomendado por Lucia, foi gentil, mas direto ao solicitar uma série de exames. "É só precaução", ele disse. Mas Marina notou a preocupação em seus olhos. O diagnóstico veio 2 semanas depois. Câncer de mama, estágio 2. As palavras do médico chegaram até ela como se viessem de muito longe, filtradas por uma névoa de incredulidade. Ela, que sempre cuidara de todos ao seu redor, que sempre fora a força da família, a organizadora, a solucionadora de problemas, estava doente, realmente doente. Marina saiu do consultório em piloto automático, dirigiu até em casa e se sentou na sala, ainda processando a informação. Quando Ricardo chegou, algumas horas depois, ela o recebeu com o jantar pronto e as palavras cuidadosamente preparadas. "Preciso te contar uma coisa", ela começou, sua voz surpreendentemente calma. Ricardo levantou os olhos do prato, uma expressão de leve irritação por ter sido interrompido. "Recebi um diagnóstico hoje. É câncer de mama." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo largou o garfo. Passou a mão pelo cabelo. Um gesto que Marina conhecia bem, que ele fazia quando estava processando informações que não gostava. Ela esperou por um abraço, por palavras de conforto, por alguma manifestação do amor que ela tinha certeza que ele sentia por ela. "Tem certeza? Você fez os exames direito?" As primeiras palavras dele não foram de consolo, mas de questionamento, como se ela fosse responsável por trazer aquela notícia indesejável para suas vidas. "Sim. Tenho certeza. Dr. Santos pediu uma segunda opinião, mas o diagnóstico é claro. Vamos precisar começar o tratamento logo." Ricardo assentiu lentamente, seus olhos já voltando para o prato. "Quanto tempo vai durar?" A pergunta, feita no mesmo tom que ele usaria para se informar sobre uma obra na casa, atingiu Marina como um soco no estômago. "Não como você está se sentindo. Ou o que você precisa. Mas quanto tempo vai durar?" E como se a doença fosse um inconveniente temporário em suas vidas. Os primeiros meses de tratamento revelaram um Ricardo que Marina nunca havia visto antes. Ou talvez que ela sempre soubesse que existia, mas escolhera ignorar. Ele acompanhou as primeiras consultas, sentado na sala de espera com o celular na mão, claramente impaciente. Durante as sessões de quimioterapia ficava inquieto, suspirava constantemente, fazia comentários sobre o tempo perdido,
Marina tentava minimizar o impacto da doença em suas vidas. Ela continuava cuidando da casa nos dias em que se sentia bem, preparava refeições quando conseguia, mantinha as rotinas domésticas mesmo quando o corpo pedia descanso. Ela achava que, se conseguisse manter tudo normal, Ricardo continuaria sendo o marido atencioso dos primeiros anos. Mas à medida que o tratamento progredia e os efeitos colaterais se intensificavam, ficava cada vez mais difícil esconder o impacto da doença. Os cabelos começaram a cair, a energia diminuiu drasticamente, as náuseas se tornaram constantes. Marina se viu precisando de ajuda com tarefas básicas que sempre havia executado sozinha. A reação de Ricardo foi gradual, mas inequívoca. Primeiro, ele começou a chegar tarde em casa, alegando trabalho. Depois, passou a viajar com mais frequência, sempre com justificativas profissionais que Marina não questionava. Ele parou de perguntar sobre o tratamento, parou de acompanhá-la às consultas, parou de demonstrar qualquer interesse genuíno em seu bem-estar. O momento da revelação mais dolorosa veio numa noite em que Marina, exausta após uma sessão particularmente difícil de quimioterapia, pediu ajuda para trocar os lençóis da cama. Ricardo, que estava assistindo televisão, suspirou alto e resmungou. Não posso ter 5 minutos de paz nesta casa? Marina parou no meio da escada, as palavras ecoando em sua mente. Ela desceu lentamente, entrou na sala e encarou o homem com quem dividira 14 anos de vida. Ricardo, eu preciso de você. Ele nem levantou os olhos da tela. Você sempre precisa de alguma coisa, Marina. Não vê que eu estou cansado? A crueza da resposta a atingiu como um raio. Ali estava finalmente exposta, a verdade que ela havia se recusado a ver durante todos aqueles anos. Ela não era uma esposa amada, era uma funcionária conveniente. E agora que estava doente, que precisava de cuidados em vez de oferecê-los, ela havia se tornado um fardo. Naquela noite, Marina deitou sozinha na cama. Ricardo dormiu no sofá, alegando que ela se mexia muito durante o sono. Ela ficou acordada até o amanhecer, não pela dor física, mas pela dor emocional de finalmente entender que havia desperdiçado 14 anos da vida amando um homem incapaz de retribuir esse amor quando ela mais precisava. A transformação de Marina não aconteceu de uma hora para outra, mas começou naquela noite de revelação dolorosa. Pela primeira vez em anos, ela começou a se questionar sobre suas escolhas, sobre o preço que havia pago por uma estabilidade que se revelara ilusória. Lucia, que havia se tornado sua companhia constante durante o tratamento, notou a mudança. Você está diferente. Ela observou durante uma das tardes que passavam juntas na varanda da casa. Estou doente, Marina respondeu. Mas sabia que não era disso que a amiga estava falando. Não, não é isso. Você está mais presente. Como se tivesse acordado de um sono muito longo. Marina sorriu pela primeira vez em semanas. Era exatamente assim que se sentia. Como se estivesse acordando de um sono de 14 anos, vendo sua vida com uma clareza que a assustava e a libertava ao mesmo tempo. Ela começou a fazer escolhas pequenas, mas significativas. Parou de preparar o jantar nos dias em que se sentia mal, deixando que Ricardo se virasse sozinho. Cancelou compromissos sociais quando não tinha energia, sem se preocupar com o que ele diria aos amigos. Começou a usar o dinheiro de suas economias, que sempre havia reservado para emergências familiares, para seu próprio conforto. Um dia no spa, roupas novas que a fizessem se sentir bonita mesmo sem cabelos. A cada pequena decisão tomada em seu próprio benefício, Marina sentia uma força crescer dentro dela. Era uma força diferente da que sempre tivera. Não a força de quem aguenta tudo, mas a força de quem escolhe o que merece aguentar. Dr. Santos notou a mudança durante uma das consultas. Você está com uma energia diferente, Marina. É bom ver. O estado emocional influencia muito no tratamento. Estou aprendendo a me conhecer de novo, doutor. Descobrindo quem eu sou quando não estou tentando ser quem os outros precisam que eu seja. O médico sorriu. E quem você está descobrindo que é? Marina pensou por um momento. Alguém que merece ser cuidada também. A resposta surpreendeu até ela mesma. Durante tanto tempo, ela havia definido seu valor pela capacidade de cuidar dos outros, de facilitar suas vidas, de ser útil. Agora, pela primeira vez, estava considerando a possibilidade de que ela tivesse valor próprio, independente do que pudesse oferecer aos outros. Ricardo, por sua vez, parecia cada vez mais desconfortável com a nova Marina. Ele fizera comentários sutis sobre como ela estava estranha, egoísta, diferente. Marina percebia que ele sentia a falta da mulher que fazia tudo funcionar sem jamais reclamar, que antecipava suas necessidades, que colocava o bem-estar dele acima do próprio.
Uma noite, durante um jantar tenso, ele finalmente verbalizou sua insatisfação. Você não é mais a mesma pessoa. Marina. Ela levantou os olhos do prato, encarando-o com uma serenidade que ela mesma não sabia possuir. Você tem razão. Eu não sou. Eu sinto falta da mulher com quem me casei. Marina colocou o garfo na mesa e se inclinou para a frente. Me conta, Ricardo. Que mulher era essa? A que trabalhava dobrado para sustentar seus sonhos? A que abria mão dos próprios planos para realizar os seus? A que nunca questionava suas decisões, mesmo quando elas me prejudicavam? Ricardo pareceu desconfortável com a franqueza. Você sempre foi feliz fazendo essas coisas. Não, Ricardo. Eu nunca fui feliz fazendo essas coisas. Eu fui condicionada a acreditar que minha felicidade dependia da sua. E você nunca questionou essa dinâmica porque ela te beneficiava. O silêncio que se seguiu foi carregado de verdades que ambos reconheciam, mas que apenas Marina tinha coragem de verbalizar. O momento decisivo chegou numa manhã de primavera, 6 meses após o início do tratamento. Marina acordou cedo, como sempre fazia, mas em vez de ir direto para a cozinha preparar o café de Ricardo, ficou na cama observando-o dormir. Ele parecia tão pacífico, tão alheio ao sofrimento dela, tão confortável com a dinâmica que os havia sustentado por tantos anos. Ela se levantou, tomou seu próprio café em silêncio e saiu para uma caminhada no parque próximo à casa. O ar fresco da manhã, o som dos pássaros, a sensação do sol no rosto, tudo isso a fez perceber quanto tempo havia perdido vivendo dentro de uma casa que se tornara uma prisão dourada. No caminho de volta, Marina tomou uma decisão que vinha amadurecendo há semanas. Ela ligou para Dr. Santos e agendou uma consulta para discutir as próximas etapas do tratamento. Depois, ligou para um advogado especialista em divórcio que Lucia havia recomendado meses antes, quando Marina ainda achava que conseguiria salvar o casamento. Quando chegou em casa, Ricardo estava na cozinha, visivelmente irritado por ter que preparar o próprio café. Onde você estava? A pergunta veio carregada de acusação, como se ela tivesse cometido um crime ao sair de casa sem pedir permissão. Caminhando, Marina respondeu, sentando-se à mesa. Ricardo, precisamos conversar. Algo no tom de sua voz o fez largar a xícara e se sentar também. Ela viu o medo em seus olhos, não medo de perdê-la, mas medo de perder a estabilidade que ela proporcionava. Eu vou me divorciar de você. As palavras saíram calmas, sem drama, como se ela estivesse anunciando uma mudança no cardápio do jantar. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento processando a informação. Por causa da doença? Você está alterada por causa dos remédios? Marina sorriu tristemente. Não, Ricardo. É exatamente o contrário. Eu estou lúcida pela primeira vez em anos. A doença me ensinou algo que eu deveria ter aprendido há muito tempo. Que a vida é preciosa demais para ser desperdiçada com pessoas que não nos amam de verdade. Eu amo você, Marina. Você sabe disso. Não, você não ama. Você ama o que eu faço por você. Você ama a conveniência que eu represento na sua vida. Mas me amar, amar quem eu realmente sou, com minhas necessidades, minhas fraquezas, minha humanidade, isso você nunca fez. Ricardo tentou argumentar, fazer promessas de mudança, apelar para os anos que haviam passado juntos. Mas Marina já havia tomado sua decisão. Ela havia dado tudo por ele e descoberto que, quando precisou de tudo de volta, ele não tinha nada a oferecer. O processo de divórcio foi mais simples do que Marina esperava. Ricardo, talvez por culpa ou por conveniência, não contestou a divisão dos bens. Marina ficou com a casa, que afinal ela havia ajudado a comprar e transformado em um lar, e com metade dos investimentos que eles haviam feito ao longo dos anos. Dr. Santos deu a notícia que ela esperava numa tarde de outono. O tratamento havia sido bem sucedido. O câncer estava em remissão. Marina chorou no consultório, não apenas de alívio, mas de gratidão. A doença, que ela havia visto como uma maldição, havia se revelado uma bênção disfarçada. Havia lhe dado a clareza necessária para enxergar sua vida como ela realmente era, e a coragem para mudá-la. 2 anos depois, Marina estava sentada na varanda de sua casa, agora redecorada ao seu gosto, cheia de plantas e cores vivas que Ricardo sempre havia considerado exageradas. Ela usava um vestido florido, seus cabelos haviam crescido de volta mais cacheados e bonitos do que antes, e seu rosto irradiava uma paz que ela não sentia há décadas. Lucia chegou para o chá da tarde semanal que elas haviam instituído, trazendo bolos da padaria que ficava no caminho. Como você está se sentindo? Lucia perguntou, uma pergunta que havia se tornado ritual entre elas. Inteira. Marina respondeu sorrindo.
Pela primeira vez em muito tempo, me sinto inteira. Ela havia voltado a trabalhar, mas agora em regime de consultoria, escolhendo seus projetos e clientes. Havia se inscrito em um curso de paisagismo, algo que sempre quisera fazer, mas nunca tivera tempo. Havia feito amizades novas, redescoberto hobbies antigos, viajado sozinha. Uma experiência que a assustara no início, mas que se revelara libertadora. Enquanto Marina vivia sua nova vida, a realidade de Ricardo desmoronava. A Bruna, a secretária jovem com quem ele havia se envolvido, o deixou pouco depois do divórcio. Ela era ambiciosa e não estava disposta a ser a nova Marina, muito menos a sustentar um homem que começava a mostrar sinais de declínio. Sem a organização de Marina, sem seus contatos e sem a sua dedicação silenciosa, o escritório de Ricardo começou a perder clientes e a afundar em dívidas. Ele, que sempre se gabou de sua astúcia nos negócios, viu seu império desmoronar sem a base que Marina havia construído. Aos poucos, as dores que ele vinha ignorando se intensificaram. O diagnóstico veio como um golpe, uma doença degenerativa rara que afetava progressivamente a mobilidade e a memória. O homem que sempre fora tão autossuficiente e orgulhoso viu-se incapaz de cuidar de si mesmo. Ele tentou buscar ajuda dos amigos que cultivava, mas todos se afastaram, não querendo o fardo de um homem doente e sem dinheiro. A família, que ele havia negligenciado por anos, não tinha condições ou disposição para assumir a responsabilidade. Ricardo se viu sozinho, em um apartamento que se tornara grande demais e vazio demais. A solidão era um peso esmagador, e a doença roubava sua dignidade a cada dia. Numa tarde chuvosa, com a voz embargada e a memória falhando, ele conseguiu discar o número de Marina. Marina, por favor. Sou eu, Ricardo. A voz dele era um sussurro rouco, quase irreconhecível. Eu preciso de você. Eu cometi um erro terrível. Eu sinto muito. Eu te descartei como lixo, mas agora eu não tenho ninguém. Por favor, me perdoa. Eu estou doente, Marina. Muito doente. Do outro lado da linha, Marina ouviu o desespero na voz do homem que um dia a amou. Ela sentiu uma pontada no peito, uma mistura de tristeza e uma estranha compaixão, mas não a antiga dor. A mulher que ela era agora não podia voltar atrás. Ricardo, a voz de Marina era calma, firme, mas sem crueldade. Eu te perdoo. De verdade. Espero que você encontre a paz. Mas eu não sou mais a pessoa que você conheceu. Minha vida mudou. Eu não posso voltar para cuidar de você. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Eu já fiz algumas ligações para você. Há uma casa de recuperação em um lugar tranquilo que pode te oferecer os cuidados de que você precisa. Eles vão te ajudar. O silêncio do outro lado da linha foi a resposta. Ricardo, sem ter mais a quem recorrer, aceitou a ajuda de Marina para encontrar um lugar, mas ela não foi visitá-lo. Não podia. A ferida estava cicatrizada, mas a memória do que ele havia feito era um lembrete constante de que ela precisava se proteger. Alguns meses depois, Lucia visitou Marina. Soube que Ricardo está na casa de recuperação. Ele está se deteriorando rapidamente. A doença é agressiva. Marina assentiu, seus olhos fixos no horizonte. Eu fiz o que pude, Lucia, mas minha jornada é outra agora. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons rosados e dourados. Marina se recostou na cadeira, sentindo o vento suave em seu rosto. A doença havia levado embora muitas coisas. Seus cabelos temporariamente, sua energia por um tempo, suas ilusões para sempre. Mas também havia lhe dado algo precioso. A oportunidade de se redescobrir, de entender seu próprio valor, de aprender que ela merecia amor verdadeiro. Começando pelo amor próprio, ela pensou em todas as mulheres que conhecia, que talvez estivessem passando pela mesma situação que ela havia vivido, dando tudo por alguém que não era capaz de retribuir, sacrificando-se por relacionamentos que apenas as diminuíam, e desejou que todas elas tivessem a oportunidade que ela teve. Não necessariamente através de uma doença, mas através de algum despertar que as fizesse perceber seu próprio valor. A vida havia lhe ensinado que dar tudo por alguém não era nobre quando esse alguém não merecia o sacrifício. Que o amor verdadeiro não exigia que ela se anulasse, mas sim que ela fosse a melhor versão de si mesma. E quanto a Ricardo, a vida havia se encarregado de mostrar a ele que ações têm consequências, que usar pessoas eventualmente volta para nos assombrar, e que a solidão pode ser o preço mais alto a pagar pela falta de amor. Marina sorriu para as estrelas que começavam a aparecer no céu. Ela havia sobrevivido ao câncer e ao casamento tóxico.
Havia descoberto sua própria força e seu próprio valor. E enquanto Ricardo enfrentava o declínio físico e mental, sozinho em uma casa de recuperação, colhendo a solidão que ele mesmo havia plantado, ela estava construindo uma vida genuinamente sua, baseada em escolhas conscientes, amor próprio e na certeza de que sua felicidade não dependia mais de ninguém além dela mesma. A mulher que havia dado tudo e recebido descaso em troca havia finalmente aprendido a receber tudo de si mesma. E isso, ela sabia, era apenas o começo de uma nova história. Uma história onde a justiça, por vezes, se manifesta da forma mais implacável e silenciosa, e onde o perdão não significa esquecer, mas sim libertar-se.